Dando continuidade ao nosso curso de agente de investigação confidencial reservada do SEDAIC Piauí Brasil, iremos agora dar a terceira aula sobre medicina legal. O tema abordado será o da tanalogia, que é o estudo da morte e do morto. A tanatologia é o estudo científico da morte e do morto. Ele investiga os mecanismos e aspectos forenses da morte, tais como mudanças corporais que acompanham o período após a morte, bem como os aspectos sociais e legais mais amplos. Principalmente um estudo interdisciplinar. A palavra deriva de tânato, que significa no grego morte. Deus da mitologia grega que personifica a morte. Mas o sufixo logia, que deriva do grego lege, falar, significa que dá o significado de estudo. Bom, o estudo da morte tem vários ramos e aplicações. Atualmente, vem se destacando na área policial e jurídica, com o trabalho da tanatologia policial e o médico legista, que vem ganhando mais notoriedade na atualidade por conta dos casos de homicídios de grande repercussão que esta ciência vem ajudando a desvendar. O termo da tanologia policial é um conceito moderno e pouco conhecido, mas que vem ganhando força devido à especialização desses profissionais e de grandes aliados aos médicos legistas. Ou seja, estes profissionais especializados vêm se aliar aos médicos legistas. Os critérios atuais para um diagnóstico de morte são, primeiro, a morte atualmente é definida por critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, através da resolução número 1480/97, que a considerava como sendo a parada total e irreversível das atividades encefálicas. É o que se denomina morte encefálica. Pode ocorrer que o coração pare, mas o SNC, que nada mais é que o sistema nervoso central, está intacto ou com possibilidade de recuperar-se. Convém então iniciar a ressurreição. Se os batimentos cardíacos não aparecerem, pode dar-se por morto, mas se reaparecerem sem que estabeleça a consciência ou a respiração, deve-se seguir aplicando as normas essenciais de assistência intensiva até que possa ser demonstrada a morte cerebral. Os tipos de morte. Temos como a morte natural, que é aquela que resulta de uma patologia, pois ela é natural, que um dia se morra. Naturalmente, um dia você vem morrer. Então ele resulta de uma patologia. A morte súbita. A morte súbita é a morte imprevista. É a morte que sobrevém instantaneamente e sem causas manifestas, atingindo pessoas em aparente estado de boa saúde. A morte violenta. Morte violenta
é a que resulta de um ato praticado por outra pessoa, denominado homicídio, por si mesma ou por si mesma, que diga-se ser suicídio, ou em razão de acidente, sempre existindo responsabilidade penal a ser apurada. A morte fetal. Morte fetal é a morte de um produto de concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez. É o famoso aborto, né? A morte materna é a morte de uma mulher durante uma gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou localização da gravidez. A morte catastrófica. Morte catastrófica é toda morte violenta de origem natural ou de ação dolosa do homem, em que por um mesmo motivo ocorre um grande número de vítimas fatais. A morte presumida. A morte presumida é aquela morte que se verifica pela ausência ou desaparecimento de uma pessoa, depois de transcorrido um prazo determinado em lei. A lei determina, não lembro aqui agora o artigo, mas no Código Civil, a lei determina um prazo para que possa se presumir a morte da pessoa. A morte suspeita. A morte suspeita é aquela que, após investigação cuidadosa das circunstâncias em que o óbito ocorreu e de seu local, suscita as razões para se suspeitar de modo fundamentado que sua causa tenha sido violenta e não natural. A morte pode ser real ou aparente. Aparente, ela é entendida como um estado do organismo no qual as funções vitais se reduziram a um mínimo tal que dão a impressão errônea da morte. Ocorre esse tipo de morte aparente nas intoxicações graves produzidas por soníferos, nos congelamentos, em obstetrícias, quando se pratica a reanimação dos recém-nascidos, aparentemente mortos, que sofrem asfixias pálidas. Constatação da morte. Bom, como se constata a morte? Pela inconsciência total e falta de resposta aos estímulos externos, pela ausência de respiração ou parada dos movimentos respiratórios por 3 minutos, pela ausência de reflexo, pelo eletrocefalograma plano. Aqui nós terminamos tudo que se diz respeito à morte. Passamos agora a falar um pouco sobre toxicologia. O que é toxicologia? Toxicologia é o estudo das substâncias cáusticas
venenosas e tóxicas, os efeitos das mesmas nos organismos, e que ela constitui, no qual constitui especialidade própria da medicina, dada a sua evolução. A toxicologia forense é uma ciência multidisciplinar que busca mostrar a verdade de um fato perante a lei, mas também a de identificar e qualificar os efeitos prejudiciais associados a produtos tóxicos, ou seja, de qualquer substância que pode provocar danos ou produzir alterações no organismo. No segmento de solicitações processuais de investigação criminal, sendo apoiada fundamentalmente na toxicologia analítica. No ano de 1958, Gilbert Calabung definiu a toxicologia como um conjunto de conhecimentos aplicáveis na resolução dos problemas toxicológicos que levantam em sede do direito. Já em 1970, Paul Matter dizia que é um estudo e aplicação de toxicologia ao direito para encontrar a verdade em causas civis, criminais e sociais, com o objetivo de que não cause injustiça a nenhum membro da sociedade. Ela é tratada como uma ciência importantíssima e ligada diretamente ao direito, pois com ela e a partir dela pode-se inocentar ou acusar um réu. No caso de suspeita de homicídio, ou utilizando droga ou venenos, estabelecendo ali um nexo causal entre o evento e o efeito tóxico. É essa ciência que determina o agente químico causador da morte e possibilita qualificá-lo, dando à sociedade uma resposta sobre o fato. Mas, para que isto ocorra de forma idônea e segura, necessita de um procedimento anterior à análise, que se chama cadeia de custódia, que é um procedimento onde se documenta toda a ação desde o recipiente, a coleta, até o descarte final da amostra. Segundo o estudioso Chassin, ela se divide em duas fases: a fase externa e a fase interna. A fase interna seria o transporte do local de colheita até a chegada ao laboratório. Desculpem. A interna refere-se ao procedimento interno no laboratório realizado pelo toxicologista até o descarte das amostras. Uma cadeia de custódia realizada com seriedade faz com que todo o procedimento seja confiável
Com as amostras preservadas corretamente, a análise mostra um resultado real apontando como ocorreu o fato. Em uma morte súbita, por exemplo, principalmente é acionada a polícia militar, que irá até o local do crime para averiguação e isolamento da área, para preservação correta das evidências, para poder determinar o que é vestígio. A autoridade policial, neste caso, o delegado, ou quem comanda a ação, chega em seguida e os últimos a chegarem são os peritos criminais. Os peritos criminais iniciam a cadeia de custódia que contribui para manter e documentar a história cronológica da evidência, para rastrear a posse e o manuseio da amostra a partir do preparo do recipiente coletor, da coleta, do transporte, do recebimento da análise e do armazenamento. Bom, as amostras devem ser manuseadas de formas cautelosas para tentar evitar futuras alegações de adulteração ou má conduta que possam comprometer as decisões relacionadas ao caso em questão. Já no detalhamento, no detalhamento dos procedimentos, que devem ser minuciosos para que possa tornar o procedimento robusto e confiável, deixando ali o laudo técnico produzido com teor irrefutável. A sequência dos fatos é essencial para que como manuseou, onde o vestígio foi obtido e como essas coletas foram armazenadas, como se ali armazenou. Ou seja, a sequência de todos os fatos é essencial para com quem alguém e quem e como o manuseou, onde o vestígio foi obtido e como ele armazenou aqueles dados. Nas análises toxicológicas pós-morte, estabelece a causa e a forma da intoxicação ou morte, através e por meio da análise de vários fluidos e tecidos obtidos durante a necrópsia. As amostras utilizadas neste caso são o humor vítreo, que significa dizer o conteúdo gástrico, o sangue periférico, o sangue cardíaco, fígado, bile, cérebro, urina, que pode determinar se ocorreu uma overdose, um suicídio, uma intoxicação acidental, um homicídio e qual a substância utilizada, seja ela fármaco ou drogas ilícitas ou lícitas. Ao final
das análises toxicológicas, o profissional emite um laudo que deverá constar os resultados das análises e este será fundamental para encerrar o caso policial. Essa é uma área de atuação que está em alta, pois os concursos estão cada vez mais concorridos e as vagas cada vez maiores. Para ser um toxicologista forense, é necessário você possuir uma graduação em bacharelado e realizar uma especialização em toxicologia. Já para ser perito, precisa ter diploma de graduação em bacharel nas áreas determinadas por edital e prestar o concurso público. Vamos ficar por aqui e em uma próxima aula nós faremos o resumo da toxicologia e da morte e então passaremos para uma aula sobre criminologia. Obrigado a todos e bom proveito.